secretário se há número legal. Há um número legal, presidente. Peço à vereadora Maria Ribeiro, faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhores assessores, boa noite. Oração em comum. Digo-vos ainda isto: se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, consegui-lão de meu Pai o que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Palavra do Senhor. Peço ao primeiro secretário, faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 27 de outubro de 2021. Aos 27 dias do mês de outubro de 2021, no Salão Nobre, o vereador José Francisco Xavier, nessa cidade comendadora de Gasparian, realizou sessão ordinária, com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura do trecho da Bíblia Sagrada na sequência da ata da sessão anterior. O vereador Sérgio Nepomuceno de Souza, com autorização do senhor presidente, adentrou o Salão Nobre e assumiu o seu lugar no plenário. O senhor presidente, na sequência, colocou a ata da sessão ordinária do dia 25 de outubro em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. O senhor presidente registrou a presença no Salão Nobre do senhor Juarez de Souza Pereira, ex-vereador da cidade de Três Rios. Prosseguindo, passou-se a leitura de expediente que constou da moção número 23 de 2021, da moção número 24 de 2021, 25 de 2021 e de indicações. Na sequência, passou-se as pequenas comunicações. Pela ordem, ocupou a tribuna a vereadora Maria Aparecida Ribeiro. A vereadora declarou que estava descontente com as atitudes de alguns legisladores e lembrou que votara favorável ao pedido de vista do projeto de lei número 25 de 2021, que estabelecia diretrizes gerais para a elaboração do orçamento municipal de Comendador Levi Gasparian para o exercício 2022. A vereadora ressaltou que, por respeito e por uma questão de ética, sempre votava a favor dos requerimentos de seus pares e emendou que, em relação ao seu voto favorável ao pedido de vista do projeto de lei número 25 de 2021, sua intenção não fora afrontar o seu prefeito. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro comentou que acreditava que, em determinadas situações, o que se chamava de estratégia política era, na verdade, ausência de caráter, e acrescentou que os legisladores eram livres para votar de acordo com as suas próprias vontades. A vereadora frisou que, apesar de não se considerar uma legisladora de bancada, sempre defender o chefe do executivo, e afirmou que legisladores de bancada, visando aos seus próprios interesses, iam ao gabinete do senhor prefeito para distorcer palavras e dizer inverdades. A vereadora externou que ficara muito aborrecida com o fato e declarou que o vereador Nilton de Oliveira registrara o pedido de vista do projeto de lei número 25 de 2021 com base em seus conhecimentos da matéria. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro elogiou o trabalho e a competência dos vereadores José Fernando Schaefer, Tiago Inês de Paula, Sérgio Nepomuceno de Souza e Hamilton Mendes Henrique, e frisou que não dera procuração nem autorização a nenhum legislador para falar por ela com o senhor prefeito, visto que era recebida pelo chefe do executivo em seu gabinete para fazer as suas próprias ponderações. A vereadora solicitou aos legisladores da bancada que se manifestassem em plenário sobre projetos de lei do executivo que requeressem discussão e acrescentou que aos seus pares da bancada não deviam se manifestar somente mais tarde no gabinete do senhor prefeito, relatando situações que não ocorreram. A vereadora declarou que participaria de reunião a convite de qualquer legislador e emendou que tinha o direito de expor suas ideias, ressaltando que jamais se reuniria com os pares com o intuito de levar vantagem em determinadas situações. Em a parte, o vereador Sérgio Nepomuceno de Souza parabenizou a vereadora Maria Aparecida Ribeiro pelas palavras e lembrou que votaram a favor do pedido de vista do projeto de lei número 25 de 2021. O vereador argumentou que, como não entender a referida proposição, era seu direito acatar o pedido de vista e emendou que não precisava pedir autorização ao senhor prefeito para votar a favor de qualquer proposição ou contra determinada matéria. O vereador registrou que não fora convidado para a reunião no gabinete do chefe do executivo e frisou que uma pessoa covarde, com o intuito de tirar proveito da situação, relatara ao senhor prefeito que os legisladores planejavam montar uma comissão contrária à administração
e elaborar projeto de resolução no qual teria o direito de indicar assessor parlamentar. O vereador Sérgio Nepomuceno de Souza adiantou que conversaria com o senhor prefeito com o intuito de apurar o que foi dito e emendou que pessoas covardes que tentavam tirar proveito do momento deveria ficar muito atenta, visto que no passado legisladores bajularam o chefe do executivo e tentaram prejudicar seus pares. Não foram reeleitos para mais um mandato na casa. O vereador destacou que depois da conversa com o senhor prefeito, exigiria uma explicação das pessoas que mencionaram seu nome na reunião e uma acareação no gabinete do Executivo para apurar o que fora dito. Retomando o uso da palavra, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro comentou que a pessoa que relatara em verdade sobre ela no gabinete do senhor prefeito certamente não conhecia sua índole. Em a parte, o vereador José Fernando Schaefer frisou que, apesar dos embates políticos, respeitavam todos os legisladores e aproveitou para externar seu carinho e admiração pela vereadora Maria Aparecida Ribeiro. O vereador declarou seu apoio à legisladora e se colocou à disposição para ajudá-la no que fosse necessário. Retomando o uso da palavra, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro afirmou que levantaram uma discussão política e não pessoal e emendou que as estratégias políticas não podiam ser imorais. Em a parte, o vereador Hamilton Mendes Henrique disse que participara da reunião no gabinete do senhor prefeito e registrou que não fora combinada sua ausência na sessão ordinária do dia 18 de outubro, na qual fora aprovado o pedido de vista do projeto de lei número 25 de 2021, explicando que não comparecera à referida reunião por razões particulares. O vereador frisou que, durante o período de seus 5 mandatos na casa, jamais fora ao gabinete do chefe do executivo para fazer comentários maledicentes sobre seus pares e condenou tal atitude. O vereador Hamilton Mendes Henrique relatou que, na reunião citada pela legisladora, disseram ao senhor presidente que era favorável à elaboração do projeto de resolução que permitiria aos legisladores indicar assessor parlamentar na casa e emendou que também comentaram sobre a próxima eleição da mesa diretora. O vereador ressaltou que assumira, diante dos presentes à reunião, que não apoiaria a suposta candidatura do vereador José Fernando Schaefer à presidência do Legislativo e que daria apoio a outra chapa para compor a mesa diretora. O vereador Hamilton Mendes Henrique disse que, mesmo ocupando a função de líder de governo na casa, jamais fora ao gabinete do senhor prefeito para relatar situações e prejudicar seus pares, e frisou que não era falso, não era pilantra nem fofoqueiro. O vereador ressaltou que a função de legisladores era aprovar benefícios para a população gaspariense e acrescentou que era um homem de palavra para garantir que não falara mal de nenhum dos pares na reunião com o senhor prefeito. Retomando o uso da palavra, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro relatou que durante as conversas solicitaram aos vereadores Nilton de Oliveira e Sérgio Nepomuceno de Souza que não levasse adiante o assunto eleição da mesa diretora e emendou que concordara com a elaboração de projeto de resolução que concedesse aos legisladores o direito de indicar assessor parlamentar na casa. O vereador destacou que, inclusive, fora comentado no gabinete do Executivo que ela não apoiaria o senhor prefeito em uma futura eleição e acrescentou que não entendera a razão de tal comentário, visto que não existia nenhuma campanha para a reeleição do senhor Cláudio Manarino na casa. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro declarou que era autêntica em seu discurso e argumentou que o Legislativo devia se fortalecer com o trabalho e caminhar junto com o Executivo para oferecer melhorias à população. A vereadora afirmou que o gabinete do Executivo deveria ser usado para defender o trabalho do senhor prefeito e acrescentou que o referido local não deveria servir para criar inimizade entre os pares e discórdia na casa. Minha parte, o vereador Tiago Inês de Paula declarou que, mesmo sendo legislador da base do Executivo, não se manifestara durante a discussão e votação do pedido de vista do projeto número 25 de 2021, visto que apoiava a vinda de um representante da administração à casa para esclarecer as dúvidas sobre o orçamento municipal para o exercício de 2022. O vereador frisou que não participara de reunião no gabinete do senhor prefeito, o que o isentava de qualquer suspeita de ter criado situações para prejudicar os pares. E ressaltou que o vereador Sérgio Nepomuceno de Souza
tinha o direito de apurar o que fora falado ao chefe do Executivo. O vereador Tiago Neide de Paulo argumentou que o mais importante era trabalhar em prol do desenvolvimento do município e lembrou que, na época da eleição da mesa diretora, fora elogiado pelo vereador Hamilton Mendes Henrique por ter se manifestado fiel às suas convicções e apoiou ao candidato que escolhera. Em a parte, o vereador Nilton Ney de Oliveira parabenizou a vereadora Maria Aparecida Ribeiro pela coragem de externar seu pensamento e se referiu a si mesmo como o legislador mais polêmico da casa, como aquele cujos requerimentos não eram atendidos pelo senhor prefeito, já que ambos não possuíam uma relação amistosa. O vereador lembrou que, até aquele momento, o chefe do executivo contara com o apoio de todos os legisladores que sempre ajudavam e aceitavam suas proposições enviadas à casa, e emendou que registrara pedido de vista do projeto de lei número 25/2021 por entender que as estimativas de receitas não eram compatíveis com as receitas recebidas pelo município nos últimos 3 anos. O vereador Nilton Ney de Oliveira registrou que devolver à casa naquele dia o projeto de lei número 25/2021, visto que, por já ter suas convicções sobre a matéria, não precisava conversar com técnicos do Executivo, e aproveitou para adiantar seu voto contrário à lei de diretrizes orçamentárias. O vereador comentou que seu intuito não era prejudicar o seu prefeito e explicou que o município não poderia ter estimativa de receita de 95 milhões, visto que, de acordo com a projeção, receberia 60 milhões. O vereador declarou que, devido às suas colocações serem sempre contrárias ao chefe do Executivo, começaram a entender que seria oposição ao senhor prefeito e emendou que assumiria de cabeça erguida tal posicionamento. O vereador Nilton Ney de Oliveira relatou que pedira licença sem vencimento de cargo fiscal de renda do município, visto que não seria ideal permanecer como servidor público da administração do senhor prefeito, já que ambos tinham suas diferenças. O vereador afirmou que essas diferenças foram superadas no início, visto que as questões pessoais deveriam ser postas de lado em prol das melhorias para o município, e destacou que realmente aconteceram reuniões para discutir a eleição da mesa diretora, ressaltando que não definira seu apoio a nenhum dos legisladores. O vereador registrou que sempre cumprira seu compromisso assumido com o vereador José Fernando Schaeff e emendou que considerava justo que cada legislador pudesse exercer o direito de indicar seu assessor parlamentar na casa. O vereador Nilton Ney de Oliveira declarou que entendia a indignação da vereadora Maria Aparecida Ribeiro e afirmou que o gabinete do senhor prefeito era um chão no qual não pisaria, visto que por várias vezes tentara, sempre sem sucesso, uma composição com o chefe do Executivo. O vereador explicou que nenhuma das suas reivindicações eram aceitas pelo Executivo e emendou que suas melhorias solicitadas por meio de indicações só eram realizadas se fossem pedidas nas proposições de outros legisladores. O vereador Nilton Ney de Oliveira externou sua insatisfação com o fato de ter sido posto de lado pelo Executivo e acrescentou que começaria a fazer a oposição à administração de forma limpa e aberta. O vereador declarou que entendia a dificuldade de fazer oposição ao senhor prefeito na casa, visto que a bancada dos legisladores do Executivo poderia não aprovar suas proposições, seus pedidos de investigação e suas denúncias. Porém, emendou que existiam outras formas de o legislador trabalhar e de ser ouvido. O vereador registrou que seu intuito não era brigar com o senhor prefeito, visto que, em uma briga entre o chefe do Executivo e o legislador, os perdedores eram os munícipes, e relatou que o proprietário da empresa Croquero, na qual trabalhavam mais de 120 profissionais gasparienses, solicitara asfaltamento da via pública na entrada da referida empresa. O vereador Nilton Ney de Oliveira destacou que na próxima sessão ordinária apresentaria indicação na qual solicitara a referida melhoria, porém ressaltou que já adiantara ao referido empresário que, no dia em que pedisse tal benfeitoria ao Executivo, a mesma não seria realizada, já que era um legislador não benquisto pelo senhor prefeito. O vereador disse que não temia o confronto com o chefe do Executivo e emendou que assumira o cargo de legislador para trabalhar para a população, não para obter benefícios. O vereador Nilton Ney de Oliveira afirmou que não gostaria de que suas divergências políticas com o senhor prefeito se tornasse algo pessoal, como ocorrera no passado, por algo que não fizeram. O vereador explicou que fora acusado de ter denunciado que havia a quantia de 9 milhões na residência do senhor prefeito
e emendou que, em razão desta quantia, a moradia fora invadida. O vereador frisou que não pedira que pessoas invadissem a residência do senhor prefeito, visto que não fazia parte de nenhuma facção criminosa, e ressaltou que não queria que esse fato tivesse se tornado um problema pessoal entre eles, nem que continuassem maculando a possibilidade de uma composição política com o chefe do executivo em prol de benefícios para o município. Retomando o uso da palavra, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro externou que se sentia mais tranquila com a solidariedade da maioria dos pares à sua causa e emendou que relataram o que realmente ocorrera. A vereadora ressaltou que, daquele momento em diante, não poderia mais votar a favor de requerimentos de seus colegas legisladores, visto que seria como se colocasse um revólver na própria cabeça, e acrescentou que votara favorável ao pedido de vista do projeto de lei número 025/2021, solicitado pelo vereador Nilton Ney de Oliveira, para que o legislador pudesse ter um melhor entendimento sobre a referida proposição. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro frisou que, infelizmente, tal ato fora o estopim para a realização de uma reunião entre os legisladores, mas nas quais foram expostas ideias referentes ao legislativo, que não envolvia o senhor prefeito nem sua administração. A vereadora, para finalizar, afirmou que o único que poderia ter ficado chateado com as reuniões seria o vereador José Fernando Schaeffer, presidente da mesa diretora, porém ressaltou que acreditava que seu par estava ciente de que os legisladores agiram amparados por seus direitos. Em seguida, o senhor presidente solicitou à vereadora Maria Aparecida Ribeiro, primeira vice-presidenta, que ocupasse a presidência para que pudesse fazer o uso da palavra. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro assumiu a presidência e convidou o vereador José Fernando Schaeffer a ocupar a tribuna. O vereador iniciou seu discurso parabenizando antecipadamente todos os servidores públicos do Executivo e da Casa pelo Dia do Servidor Público. O vereador elogiou o trabalho dos servidores e pediu a Deus que abençoasse a categoria. O vereador comentou que o senhor prefeito distribuíra cestas básicas para os trabalhadores da prefeitura e lembrou que a casa já iniciara tal prática havia algum tempo, com a entrega em 4 datas diferentes durante o ano. O vereador José Fernando Schaeffer relatou que o senhor prefeito, a partir do próximo ano, também concederia aos servidores 4 cestas básicas durante o ano e aproveitou para externar que, diante da situação que for exposta pela vereadora Maria Aparecida Ribeiro, estaria à disposição dos pares, visto que, apesar dos problemas políticos, jamais levaria nada para o lado pessoal. O vereador frisou que a discordância de opiniões era normal e acrescentou que o mais importante era o trabalho conjunto em prol do desenvolvimento do município. O vereador relatou que o senhor prefeito conseguira, junto ao governo do estado, a liberação para a construção de 100 casas populares e adiantou que ainda seriam construídas mais 40 habitações, assim que o município disponibilizasse a área apropriada. O vereador José Fernando Schaeffer argumentou que quem mais ganharia com a referida melhoria seriam aqueles munícipes que mais necessitavam de amparo e acrescentou, para finalizar, que esperava que as moradias pudessem ser construídas em um momento importante da administração da qual todos os legisladores participavam. Em seguida, o vereador José Fernando Schaeffer reassumiu a presidência. Na sequência, ocupou a tribuna o vereador Nilton Ney de Oliveira, que iniciou o seu discurso adiantando que retiraria seu pedido de vista do projeto de lei número 025/2021, que estabelecia diretrizes gerais para a elaboração do orçamento municipal para o exercício 2022. O vereador comentou que respeitava os votos de seus pares e externou sua tristeza com o fato de um legislador ter receio de defender suas opiniões por medo de retaliação por parte de quem quer que fosse, ressaltando que não se referia especificamente ao senhor prefeito. O vereador declarou que seu intuito não era confrontar o chefe do executivo e emendou que não mudaria seus posicionamentos por causa de cargos.
O vereador Nilton de Oliveira adiantou que votaria contra o projeto de lei número 025 de 2021, por entender que a referida proposição feriu os artigos 29 e 30 da Lei Federal 3.420 de 64, já que a previsão de receita deveria ser observada a partir do que fora arrecadado nos últimos 3 anos. O vereador afirmou que, por ter ocupado o cargo de controlador do município, era conhecedor da capacidade de arrecadação de Levi Gasparian e lembrou que, no ano anterior, foram arrecadados aproximadamente 40 milhões de reais. O vereador Nilton de Oliveira adiantou que, naquele ano, existia uma previsão orçamentária de 75 milhões, que já tinha sido superestimada, e acrescentou que, já no mês de outubro, ainda não tinha sido arrecadada a quantia de 50 milhões. O vereador destacou que provavelmente a arrecadação não chegaria nem perto de 75 milhões e ressaltou que foram suplementados mais 20 milhões, o que fazia a previsão orçamentária alcançar 95 milhões para o ano de 2021. O vereador concluiu que o município arrecadaria pouco mais da metade desse valor e afirmou que, quando ocorria uma super avaliação da Receita, o Legislativo dava um cheque em branco ao Executivo. O vereador Nilton de Oliveira comentou que esse cheque em branco não deveria ser dado ao Executivo, visto que o município já sofrera muito nos últimos 4 anos com o déficit financeiro e com o pagamento durante os 2 primeiros anos do governo do ex-prefeito Walter Luiz Lavinas Ribeiro de dívidas de gestão anteriores. O vereador argumentou que o Legislativo não deveria autorizar o Executivo a realizar uma despesa de 95 milhões, visto que não teria receita suficiente para cobrir referido valor, e acrescentou que a concessão de autonomia para o Executivo alterar o orçamento em até 30% era uma forma de burlar a legislação. O vereador Nilton de Oliveira explicou que em um orçamento de 95 milhões, considerando 30% que poderia ser alterado, o Executivo poderia alterar um valor de aproximadamente de 30 milhões. O vereador destacou que, se fosse considerado o valor de 50 milhões em uma projeção orçamentária correta e de acordo com a legislação, o Executivo só poderia alterar o valor de 15 milhões, correspondente aos 30% do valor do orçamento previsto. O vereador ressaltou que, apesar do ofício que receberam da equipe do Executivo com as explicações de como foram feitas as projeções orçamentárias, entendi que o orçamento municipal não foi elaborado na forma correta e reiterou, para finalizar, que tanto a Lei de Diretriz Orçamentária quanto a Lei Orçamentária Anual deveriam retornar ao Executivo para que fossem adequadas à legislação vigente. Prosseguindo, como não haviam mais oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia. O vereador Nilton de Oliveira, com a autorização do senhor presidente, registrou a retirada do pedido de vista do projeto de lei número 025 de 2021. O senhor presidente anunciou, então, que seria realizada a apreciação em segunda votação do projeto de lei número 25 de 2021, que estabelece as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento municipal de Comendador Levi Gasparian para o exercício de 2022 e da outras providências. Após a leitura da proposição, o senhor presidente colocou o projeto de lei número 025 de 2021, que integra o processo número 37 de 2021, em segunda votação, sendo o mesmo aprovado por 7 votos a 1. Votaram a favor do projeto os vereadores Tiago Inês de Paula, Tiago Federico Maia, Sérgio Nepomuceno de Souza, Milton Mendes Henrique, Diego Simões de Lima Salgado e as vereadoras Rosileia Gama e Maria Aparecida Ribeiro. Votou contra o vereador Nilton de Oliveira. Continuando com os trabalhos, como não haviam mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente registrou a aprovação por 7 votos a 1, projeto de lei número 025 de 2021, e adiantou que retirava seu pedido de vista do projeto de lei número 27 de 2021, que estimava a receita e fixava as despesas para o exercício de 2022. O senhor presidente ressaltou que a referida proposição seria apreciada na sessão ordinária do dia 3 de novembro. Em seguida, o senhor presidente colocou as moções em votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Na sequência, aprovaram-se por unanimidade as indicações. Aprovaram-se por unanimidade as indicações. O senhor presidente aproveitou para registrar que, conforme a ato 019 de 2021, transferira o ponto facultativo do dia 28 de outubro, em que se comemorava o Dia do Servidor Público, para o dia 29 de outubro, sexta-feira, e adiantou que a próxima sessão ordinária seria realizada no dia 3 de novembro, quarta-feira, visto que no dia 1º de novembro, véspera do dia de finados,
seria ponto facultativo na Casa, conforme ato número 18 de 2021. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença de todos os vereadores e encerrou a sessão. Dos trabalhos, lavrou-se a presente ata, que vai por mim, primeiro secretário, datado e assinado, comendador Levi Gasparian, 27 de outubro de 2021. Lida a ata, coloca em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloca em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Peço o primeiro secretário faça a leitura da ata sintética do dia 1º, né? Ata da sessão ordinária do dia 1º de novembro de 2021. A sessão ordinária do dia 1º de novembro de 2021, por determinação do senhor presidente, não foi realizada devido ao ponto facultativo nesta data na Câmara Municipal, conforme ato número 18, de 26 de outubro de 2021. Comendador Levi Gasparian, 1º de novembro de 2021. Lida a ata, coloca em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloca em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário, faça a leitura do expediente. Indicação número 164 de 2021. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que a subscreve nos termos regimentais, indica envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente e realize serviço de asfaltamento na via pública onde está localizada a fábrica da Croquero, principalmente na área de entrada da referida empresa. Justificativo. A justificativa para a presente indicação é atender à reivindicação do proprietário e dos trabalhadores da referida empresa, que em dias de chuva encontram dificuldades para trafegarem na referida via pública e para adentrarem a fábrica devido às poças de água e ao barro formado na entrada. Comendador Levi Gasparian, 3 de novembro de 2021, Nilton Ney de Oliveira, vereador. Como não há nenhum orador inscrito, pedir ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres do processo 039 de 2021, que é o projeto de lei número 27, que é a primeira votação. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 44 de 2021, processo número 39 de 2021, relatório, mensagem do Executivo número 27 de 2021, projeto de lei número 27 de 2021, que estima as receitas e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2022. Voto do relator. Como o projeto em exame se remete pela legalidade, aprovo o seu envio para apreciação do outro plenário. Comendador Levi Gasparian, 3 de novembro de 2021, Tiago Frederico Maia, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, reunida nesta data, aprova o voto do relator, transformando-o em parecer. Comendador Levi Gasparian, 3 de novembro de 2021, Sérgio Nepomuceno de Souza, presidente, Maria Aparecida Ribeiro, vice-presidenta. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 041 de 2021, processo número 39 de 2021. Relatório, mensagem do Executivo número 27 de 2021, projeto de lei número 27 de 2021, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2022. Voto do relator. Como o projeto em exame se reveste pela legalidade, aprova o seu envio para apreciação do outro plenário. Comendador Levi Gasparian, 3 de novembro de 2021, Tiago Frederico Maia, relator. Conclusão. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida nesta data, aprova o voto do relator ao processo número 39 de 2021, transformando-o em parecer. Comendador Levi Gasparian, 3 de novembro de 2021, Sérgio Nepomuceno de Souza, vice-presidente, Maria Aparecida Ribeiro, membro. Lidos os pareceres, coloca em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloca em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado por 7-1. Agora eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do projeto. Projeto de lei número 27, de 15 de setembro de 2021, estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2022. Coloco todos os artigos em discussão. Presidente. Uma parte ao vereador Nilton Ney. Para que a gente seja um pouco mais prático, né, e como todos os vereadores estavam presentes na sessão anterior, eu faço as mesmas ponderações feitas na última sessão, no qual entendo que as estimativas da receita estão em desacordo com a Lei 3.420, por isso votei contrário aos pareceres e, da mesma forma, manifestarei o meu voto no mesmo sentido. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado por 7 votos a 1. Coloco a indicação
Em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Levanta não. Aprovado por unanimidade. Como não há mais nada a tratar, dou por encerrado os trabalhos de hoje, agradecendo a presença de todos. E até a próxima sessão, se Deus permitir.